Sinceramente, eu nunca fui uma pessoa apegada ao tema de fantasmas e tudo isso. Não é que eu não acredite. Talvez tenha crescido afastado de histórias e relatos desse tipo. Nunca me aconteceu nada estranho que me fizesse prestar atenção a esses assuntos. No entanto, uma experiência em particular me fez se lembrar de algo que, talvez, nem tenha muita relação, mas que de alguma forma despertou uma lembrança de algo que me aconteceu há muitos anos. Não lembro muito bem a data. Talvez tenha sido em 96 ou 97, aqui na Argentina, no norte, onde ainda moro. Eu estava conversando com meu sogro uma tarde sobre empregos e trabalhos. Eu tinha acabado de sair de um emprego que simplesmente não era bom. Muito tempo, muito esforço e pouco dinheiro. Foi então que ele me disse que eu deveria aproveitar uma oportunidade que ele estava me oferecendo. Um trabalho que poderia ser um pouco pesado, mas em comparação ao meu emprego anterior, o salário era bom. Ele me disse que conhecia muito bem a família, que eram boas pessoas e que se ele me recomendasse ficariam felizes, pois confiavam muito nele. Meu sogro não podia aceitar o trabalho naquele momento por causa de outros compromissos, mas disse que eu deveria pensar e dar uma resposta no dia seguinte, pois era um trabalho urgente. Eu respondi que sim, que aceitaria e que não o deixaria na mão. Perguntei ainda se por acaso eu poderia levar Samara, minha então namorada, agora esposa, porque não queria ficar sozinho por lá. Meu sogro respondeu que sim, que eu poderia levá-la, que poderia ser uma boa chance para irmos nos acostumando à ideia de viver completamente sozinhos, já que esperávamos nossa primeira filha e estávamos nos preparando para sumir do colo dos meus sogros. Ele disse que não havia problema, que os donos permitiriam, pois ele já tinha sugerido isso a eles. Eu sempre morei em San Miguel de Tucumã, mas ao conhecer minha mulher e formalizar um pouco mais a relação, não tive problemas em me mudar para a casa dos meus sogros, que moravam em Burruiacu, que na época era apenas um vilarejo. O trabalho que meu sogro mencionou era de caseiro, que consiste em cuidar de uma casa, geralmente pertencente a uma família que, por qualquer motivo, precisa deixá-la sozinha por um tempo e contrata alguém de confiança para cuidar dela. Claro, o trabalho não era só dormir e garantir que ninguém entrasse, mas também manter tudo em ordem, o que nesse caso incluía cuidar dos animais da família. Justamente esse foi o caso, e era disso que meu sogro falava quando dizia que podia ser pesado. Era algo completamente diferente para mim, pois eu havia estudado para ser advogado e trabalhei um tempo em um escritório, que, como mencionei, não acabou bem. Isso ocorreu principalmente por causa do dono, que não soube administrar muitas coisas, levando o negócio à falência. Agora, eu estaria em um trabalho muito diferente, e estando em casa, Samara me perguntou, a sós, se eu tinha certeza de aceitar aquele serviço. Eu disse a ela para não se preocupar, que embora eu nunca tivesse sido uma pessoa do campo, aprenderia rápido. Além disso, eu não podia recusar um trabalho, ainda mais com um salário tão bom, considerando todos os gastos que estavam por vir. Sinceramente, nenhum de nós imaginava o que nos aconteceria por lá. Fiquei muito impressionado quando naquela manhã chegamos ao lugar, afastado de tudo, mas perto de um pequeno vilarejo lotado de jabuticabas. Aquilo não era apenas uma fazenda comum, era um terreno enorme, e não eram 5 porcos e 5 galinhas como eu pensei. Havia uns 40 de cada espécie. Tudo ao redor era muito bonito, a paisagem, o cheiro, menos o cheiro dos animais, mas ainda tinha um certo charme, um frescor. Felizmente, todo o terreno estava cercado, o que me ajudava caso algum dos animais escapasse dos currais. Por outro lado, na casa, tínhamos tudo o que precisávamos e até o dono, que eu não conhecia, havia deixado comida na despensa. Meu sogro nos disse que esse era o jeito atencioso dele. Bom dia, então vocês serão os caseiros. Que sorte tem, este lugar é lindo. Foi o que ouvimos enquanto Samara e eu estávamos observando o lugar,
a paisagem e tudo mais. Ambos nos viramos instantaneamente para olhar e vimos um homem já idoso que nos sorria, mostrando que não tinha dentes. Ele tinha uma barba grande, um bigode e caminhava em nossa direção no limite do terreno, por um caminho de terra. Eu moro aqui perto, ali. Se vocês seguirem pelo mato, a poucos metros há uma trilha que os leva até a minha casa. Qualquer coisa que precisarem podem me chamar. De qualquer forma, com certeza nos veremos com frequência. Passo por aqui sempre. Ele disse isso, depois nós o cumprimentamos. Quando me virei para olhar na direção que ele apontou com o dedo, só vi mato, mas imaginei que, como ele disse, mais à frente estaria essa trilha. Ao voltar o olhar para ele, para agradecer sua hospitalidade, fiquei muito surpreso ao ver uma atitude completamente diferente da que ele tinha demonstrado. Era como se ele tivesse mudado de um segundo para o outro. Aquele homem agora mantinha os olhos fixos em Samara e mexia a boca e a língua de uma maneira muito estranha e repulsiva. Obviamente, isso me irritou bastante, e ao ver que Samara estava desconfortável, levantei-me e fui até ele, de modo que me coloquei na frente dela, bloqueando sua visão para que ele não pudesse mais vê-la. Foi só ali, de perto, que o vi melhor. Além daquela atitude horrível, o homem cheirava muito mal. De verdade, cheirava a animal morto. A camisa que ele usava não era escura, como eu havia pensado. Estava apenas mas muito suja. Sua barba, seu bigode, tudo estava cheio de sujeira. Mal dava para ver seu cabelo, que também estava imundo por causa de um boné todo surrado. Agradeci novamente, e enquanto notava esses detalhes, ele agora me olhava fixamente. Ele soltou uma gargalhada, deu meia volta e foi embora, caminhando na direção que tinha apontado. São os Ordonhas. Todos na cidade os conhecem, embora não muito bem. Ninguém sabe de onde vieram, mas do nada, um dia apareceram por aqui. As pessoas tentam evitá-los, não apenas pelo aspecto e pelo cheiro que têm, mas também por serem muito estranhos. Foi isso que Samara me disse, quando já estávamos dentro da casa. Seu pai lhe havia contado. Eu também perguntei a ela se o resto da família era igual àquele homem. Ela me respondeu que sim, que só tinha visto aquele homem e sua esposa algumas vezes. E na única vez que viu a esposa, ela estava caminhando de 4. O que sabia, por parte do pai dela, era que eles eram gente muito estranha, talvez até loucos. Preferi mudar de assunto, pois tínhamos acabado de chegar e eu precisava me preparar para o dia seguinte, já que começaria a parte pesada do trabalho. Na manhã seguinte, depois de estarmos instalados, passamos a tarde limpando a casa e à noite nos preparamos para o jantar. Estávamos nisso quando, num piscar de olhos, a paz que Samara e eu tínhamos se desfez. Ouvimos um grito alto, como o de alguém que tenta assustar outra pessoa do lado de fora da fazenda. Logo depois, seguiram-se risadas misturadas com os grunhidos dos porcos. Pedi a Samara que ficasse dentro de casa e saí só para ver os porcos correndo por todos os lados. O portão do curral estava aberto. Como eu já havia explicado, graças à cerca que cercava todo o terreno, eles não conseguiram fugir para o mato, mas Samara teve que sair de casa para me ajudar a colocá-los de volta no curral. Nem o grito, nem as risadas voltaram a ser ouvidas. Cessaram assim que saí de casa para ver o que estava acontecendo. Sem dúvida tinha sido aquele homem, mas não pude fazer nada sem provas. Não tínhamos visto nada, mas eu tinha certeza que era ele. Aos poucos, nossa estadia lá, o trabalho, começou a ser tudo menos tranquilo. Às vezes, no meio da madrugada, ouvíamos pedras sendo jogadas no telhado de zinco para nos acordar. Isso aconteceu várias vezes. Eu espiava pela janela e não via ninguém. Não ouvíamos mais nada. Fora isso, também batiam diretamente na porta para nos acordar. Não sei como faziam, mas sempre encontravam uma maneira de não serem vistos. Por mais rápido que eu saísse e olhasse em todas as direções,
nunca havia ninguém. E sim, aquele homem dizia a verdade. Durante o dia, ele passava sempre pelo caminho de terra, indo em direção à cidade, olhando para a casa. Felizmente, Samara ficava em um ângulo onde ele não podia vê-la. Ela me pedia para não dizer nada, porque eu tinha razões suficientes para confrontá-lo, mas não sabíamos o que aqueles loucos seriam capazes de fazer. O trabalho era só por um mês, e não podíamos nos dar ao luxo de abandoná-lo, pois perderíamos o dinheiro. Nos conformávamos em que não nos causassem mal, e para isso, Samara ficava quase o tempo todo dentro de casa ou escondida em um canto do lado de fora, onde não dava para ver o caminho, enquanto eu cuidava dos animais o mais rápido possível. Já tínhamos suportado 3 semanas desses eventos, sem conseguir dormir bem. Graças a Deus, só chegava a isso. Foi assim até que uma manhã me levantei para começar o trabalho de todos os dias e algo muito ruim aconteceu. Quando eu estava no curral das galinhas, não sei em que momento eles apareceram. Vi de repente me dando um grande susto. Eram 2, um adolescente de no máximo 15 anos e o outro talvez com uns 9 anos. Eles estavam sentados do outro lado da cerca, bem na minha frente. Apesar do vento gelado daquele dia, ambos não vestiam roupas e estavam descalços, completamente sujos, igual ao homem. Fiquei com uma sensação muito estranha ao vê-los. Eles me olhavam fixamente, cobertos de terra, sorrindo para mim. Vi quando o mais novo se virou e pegou algo atrás dele. Era uma galinha que ainda estava viva. Eu podia ver como ela se mexia e tentava escapar dos meninos. Ele entregou a galinha ao adolescente, que arrancou a cabeça dela com a boca e comeu. Foi grotesco. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo, no que eles estavam fazendo. Cheguei até a pensar que, de alguma forma, a galinha era falsa e eles estavam tentando fazer alguma brincadeira comigo. Dizer que senti nojo é pouco. Quando percebi, os 2 já estavam sentados comendo, me olhando, cobertos de penas e sujeira. Naquele momento senti uma mistura de emoções nada boas. Nem parei para pensar se aquela galinha nos pertencia ou não. Esse foi meu erro por não ter verificado direito, mas eu estava congelado. O ponto é que mal consegui me mover. Tranquei as galinhas, me virei e entrei. Samara se assustou ao me ver assim, mas eu não quis contar nada. Pedi que não saísse. Ela, no entanto, espiou por uma das janelas e viu os 2 meninos. Me disse que eles estavam olhando para ela, rindo, como se soubessem que ela os estava observando de longe pela janela. Imaginem só, nós não sabíamos o que fazer, não sabíamos se a qualquer momento essas pessoas invadiriam nossa casa e nos fariam mal. A verdade é que já não víamos o que poderia detê-los, nem mesmo aqueles adolescentes, que para mim estavam fazendo coisas estranhas de propósito para nos assustar. Mesmo assim, aguentamos. Decidimos apenas trancar tudo muito bem. Na última noite, quando terminamos todo o trabalho, eu não contei as galinhas, mas tinha certeza de que uma havia sido levada. Na manhã seguinte, o dono chegaria, contaríamos tudo, e já tínhamos todas as nossas coisas embaladas, prontos para partir. À meia-noite do último dia, enquanto estávamos dormindo tranquilos, fomos acordados por uma grande quantidade de barulhos. Eram risadas, gritos, gargalhadas, vozes de muitas pessoas, não muito longe de nossa janela. Levantei rápido para olhar. Movi a cortina e não sei como, mas tinham armado uma grande cena. No terreno da fazenda, dentro, bem perto dos currais, havia pelo menos umas 15 pessoas, crianças, adolescentes, adultos, idosos, correndo e fazendo um escândalo ao redor de 3 fogueiras. Dentro da fazenda havia apenas um telefone na casa, e sem hesitar comecei a tentar ligar para meu sogro, mas não consegui porque o telefone não funcionava. Não sabíamos se era algo daquela noite ou se ele simplesmente não tinha sinal. Estávamos apavorados porque também ouvíamos os animais muito agitados. Claramente algo estava sendo feito com eles. O ruim de tudo
é que não tinha muito o que fazer. Havia muitas pessoas para sairmos e confrontá-las. Eles estavam loucos e eu não ia arriscar a vida da Samara. Com razão, ela entrou em pânico. Tive que levá-la para o quarto onde estávamos dormindo e lá ficamos trancados a noite toda, sem fazer nenhum som. Nós não dormimos naquela noite. Aquela gente continuou fazendo barulho a noite inteira. Víamos pela cortina o fogo das fogueiras. Não parávamos de ouvir os animais gritando até que amanheceu, e de repente tudo parou. Talvez vocês não acreditem no que vou contar, mas quando saí para verificar a bagunça que eu sabia que eles tinham deixado, não havia absolutamente nada, nem mesmo rastros das fogueiras que vimos queimando com chamas altíssimas. Em um momento até pensei que, por algum motivo, nós dois tínhamos imaginado aquilo, embora não fizesse sentido. Continuei andando pelo lugar e perto da cerca, próximo à floresta. Encontrei o que parecia um dedinho de criança. Meus olhos se encheram de lágrimas e corri para pegar um pano ou papel dentro de casa. Samara gritou meu nome desesperada, mas não dei ouvidos e, chorando, corri até onde tinha visto o dedinho. Mas quando cheguei, não havia nada, nenhum sinal daquele dedo. Enxuguei as lágrimas e voltei para dentro. Nunca contei isso a ela. Mencionei que tinha imaginado algo, embora eu te digo, era real. Bem, foi Samara quem recebeu o dono, ou melhor, a família, um casal acompanhado por 3 jovens que eram seus filhos. O estranho é que o homem não perguntou absolutamente nada. Depois de nos apresentarmos e agradecerem, ele nos deu o dinheiro e nós o chamamos de lado, para que ninguém mais ouvisse, e contamos tudo o que havia acontecido, especialmente por causa dos animais. Que sim, haviam sumido alguns. Ele apenas suspirou e nos convidou a voltar para casa usando o mesmo carro com o qual eles haviam chegado, pedindo para deixá-lo com meu sogro, ele o devolveria depois. Ele não nos disse mais nada, apenas que não parássemos e que nos cuidássemos muito. A família de Samara ficou igualmente impressionada quando contamos tudo o que aconteceu, especialmente meu sogro, que me repreendeu por termos ficado lá, apesar de tudo. Quando ouviram o que contamos, a família de Samara achou estranho quando falamos sobre as muitas pessoas que vimos naquela última noite. Eles nos contaram que aquele casal de idosos, sim, tiveram família, mas há muito tempo. Eles os viam de vez em quando iam para o povoado, e sabiam sobre eles pelos outros vizinhos. No entanto, já fazia muitos anos que a família daquela gente tinha falecido. Restavam apenas a senhora, o senhor que vimos passando, e o neto deles, um menino pequeno. Fora eles, não havia mais ninguém naquela família. Meu sogro apenas me disse que o dono já havia dito para ele sempre ignorar aquelas pessoas se as visse passar por ali. Ele nunca falava sobre isso, apenas recomendava que não prestasse atenção neles. A verdade é que nunca soube o que pensar. Meu sogro dizia que talvez as pessoas que vimos fossem os familiares falecidos daquela gente. Mas o que faziam lá? Não sei. Nem tenho ideia se isso faz sentido, mas depois de ter estado lá, depois de ter visto aquele dedinho, nunca mais pisei naquele lugar. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Há algum tempo estou tentando compartilhar essa história. Esta é a segunda vez que tento compartilhá-la. Sempre que me lembro dela, especialmente quando estou dirigindo, fico nervoso. Foi uma das piores experiências que já presenciei. Digo, qualquer pessoa que estivesse no meu lugar, acredito que sentiria o mesmo terror que eu senti naquele momento. Meu nome é Raul Garcia. Sou motorista de Uber em Aguascalientes, no México. Estou nessa há apenas alguns meses, realmente pouco tempo. Existem lugares na minha cidade que não conheço completamente. O GPS é uma grande parte do trabalho.
especialmente quando me envia para lugares onde certamente nem Deus perderia tempo pregando sua palavra. Minha história começa em uma noite de sábado. Geralmente, as noites de fim de semana costumam ser muito boas para nós. As tarifas são altas e costumam valer a pena. Eram 2 da manhã. Eu estava dirigindo no centro da cidade e me deparei com uma viagem interessante. Era até um dos municípios chamado Jesus Maria. É um lugar perigoso, sobretudo em relação aos vivos, embora também se ouçam histórias sobre coisas estranhas que acontecem ao se aventurar pela noite por aquela área. Mas enfim, a viagem valia a pena e eu estava motivado a trabalhar mais, apesar da hora. Até então, nunca me havia acontecido nada que me fizesse temer à noite. O jovem que peguei era muito amigável. Não tive problemas com ele, mas comecei a ficar um pouco preocupado à medida que nos aproximávamos do destino. Era um bairro nas bordas do morro, muito longe das avenidas principais, que já estavam bastante distantes. Quando o deixei, só podia ouvir os cachorros da colônia entre as ruas com iluminação decadente. Tentei sair rápido de lá. Eu não era bobo. Sabia que estar sozinho de madrugada em uma área como aquela não era uma jogada inteligente. Mas mesmo não querendo estar lá, preferia pegar outra corrida para ter companhia. E de repente, recebi mais uma. Era para buscar alguém ainda mais nos arredores, me afastando ainda mais da zona onde estava, indo em direção a uma estrada que ligava um vilarejo a outro, uma estrada totalmente escura. O frio da noite embaçava os vidros do meu carro por fora, mas eu estava tranquilo, sozinho, mas tentando manter a calma. Havia morros de ambos os lados da estrada. Pinheiros decoravam toda a pista, e as únicas luzes que havia eram as do meu carro. Uma luz branca que se perdia entre as árvores à frente. O frio era brutal, o vento também. Mesmo com as janelas fechadas, podia ouvir o vento e ver o frio estampado no para-brisa, como se fosse um filme de terror. Nessas condições, continuei dirigindo pela estrada, quando, como se fosse um sonho, passei por um grupo de pessoas. Não exatamente pessoas, melhor dizendo, por um grupo de silhuetas caminhando ao longo da estrada, uma atrás da outra, em fila. Cada uma delas estava com as mãos como se estivessem rezando, com a cabeça abaixada. E digo silhuetas porque, quando se vê pessoas, dá para ver roupas de alguma cor, bonés, mochilas, qualquer coisa que as faça parecer normais. Mas essas coisas que vi não tinham nada disso. Eram apenas formas caminhando sozinhas no meio da noite. No entanto, quem caminha sozinho por um lugar tão esquecido a essas horas? Quis pensar que eram trabalhadores rurais, aquelas pessoas de caráter forte, que não têm medo da noite. O curioso é que, à medida que eu avançava, eles ficavam cada vez mais separados uns dos outros. Eu tentava não olhar diretamente, apenas de relance, embora fossem muitos, e eu continuasse passando por eles. Me senti desconfortável, nervoso, mas finalmente cheguei ao bairro onde deveria buscar o rapaz. Ele me agradeceu muito quando cheguei, pois disse que ninguém entrava lá àquela hora da madrugada. Brinquei com ele dizendo que não me roubasse, que ele estava quase no meio do nada e que eu me aventurei até lá. Quando voltamos para a estrada, não vimos mais ninguém. Apesar de ter visto tantas pessoas no caminho, já não havia ninguém. Era como se tivessem se escondido entre o mato. Para tentar me acalmar, comecei a conversar com o rapaz e lhe contei que, quando vinha buscá-lo, vi algo ao longo da estrada. Vi um grupo de pessoas rezando, né? Ele me interrompeu. Fiquei arrepiado, me surpreendi. Como ele sabia? Ele me disse que sempre que iam buscá-lo, os motoristas comentavam a mesma coisa, que viam pessoas caminhando ao lado da estrada antes de chegar lá, sempre quando estavam sozinhos, sempre com as mãos no peito, em posição de oração, e sempre caminhando em fila. Naquele momento fiquei realmente assustado, mas me mantive calmo. Com aquela viagem, me aproximei um pouco mais do centro do município, embora ainda estivesse longe da minha cidade.
Quando chegamos ao destino e o rapaz desceu, ele me disse para tomar muito cuidado, que havia lugares ali que era melhor evitar. Bem, logo que o deixei, recebi uma terceira corrida. A terceira naquela região largada por Deus, ou largada de Deus. Era para uma estrada de terra que eu nunca tinha visto, mas a viagem me levaria de volta à cidade principal, e era uma viagem bastante cara. O dinheiro me motivou. Eu hesitei por um momento, mas decidi ir. Peguei uma estrada que me levou a um condomínio campestre, onde havia vários carros caros, carros de luxo. Isso me deu um pouco de confiança. Eu senti que pegaria alguém normal, que o estranho tinha ficado para trás, mas me surpreendi quando o GPS me desviou para uma rua de terra, atrás daquele condomínio. Continuei me afastando das últimas luzes que vi. Logo a iluminação pública acabou e mais uma vez era só eu, meu carro e minhas luzes. As árvores estalavam com o vento e o frio era tanto que eu podia ver meu próprio fôlego. De repente só restava a estrada de terra, rodeada por vegetação alta. A sensação de desconforto aumentou quando o GPS me mandou entrar por um caminho quase tomado por mato. Hesitei por um segundo, mas decidi avançar. As pessoas me perguntam por que diabos eu fiz isso, e a verdade é que eu não sei. Talvez eu quisesse ser corajoso, ou talvez eu achasse que alguém realmente precisava da corrida. Imaginei que poderia ser uma pessoa que não podia andar ou alguém saindo de uma festa. Continuei até o ponto de encontro. Fiquei aliviado ao ver um salão iluminado no meio da escuridão do morro, mas logo percebi o quão estranho era aquele lugar. Por que havia uma casa grande assim no meio do nada? E por que o GPS não marcava como um salão de festas? Se havia uma festa, por que não havia música? Não havia carros e não havia pessoas. Apenas uma guarita, onde pensei que meu passageiro estaria. Depois de 2 minutos de espera, nada aconteceu. Me preocupei ainda mais quando o tempo passou. Tentei mandar uma mensagem, mas ela não foi entregue. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Eu tinha a sensação de que havia alguém ao redor, aquela sensação de estar sendo observado. Logo, ouvi alguém tentando abrir a porta do carro, puxando a maçaneta com força como se quisesse entrar. Foi nesse momento que eu entrei em pânico. Vi uma sombra no jardim da casa, agachada, me observando. Quando ela se levantou e começou a correr em minha direção, o calo apertou e acelerei o carro, saindo dali o mais rápido possível. Cheguei em casa em estado de choque. Mal conseguia falar. Meus pais me acordaram e eu contei tudo a eles. Nunca acreditei em limpezas espirituais, mas me fizeram uma com um ovo, e o interior do ovo saiu completamente preto. Minha tia disse que isso acontece quando se tem uma experiência próxima à morte. Ainda trabalho à noite, mas aprendi que há lugares que não devo ir e coisas que não devo ver. O velho farol fazia parte das nossas vidas desde os 4 anos. Ele estava lá na beira da praia, uma estrutura antiga e quebrada. A metade superior havia desmoronado anos antes de nascermos, deixando uma torre quebrada que todas as crianças locais, incluindo nós, achavam um pouco assustadora. Para mim e meus amigos, Kyle, Zoe, Milo e Avery, o farol e a praia ao redor eram nosso playground. Passávamos horas lá depois da escola quase todos os dias. Construímos castelos de areia, brincávamos nas ondas, explorávamos a costa rochosa em busca de conchas e vidro do mar interessantes, ou simplesmente brincávamos de esconde-esconde na floresta próxima. Nossos pais sempre nos alertavam para ter cuidado com as ruínas antigas, o que para mim hoje faz sentido. Parecia que iria desmoronar a qualquer momento. Naquela noite de verão, estávamos na praia desde o final da tarde. Lembro-me da minha pele toda pegajosa com sal e protetor solar.
O sol estava começando a se pôr no horizonte. As coisas estavam ficando cada vez mais escuras, mas ainda conseguíamos ver bem. Isso significava que era quase hora de voltar para casa, mas nenhum de nós estava realmente pronto para ir embora. Estávamos discutindo sobre se deveríamos jogar pedras na água ou algo diferente, quando Kyle simplesmente correu para o mar, dizendo que o último a entrar pagaria um refrigerante para todos. Naquela época, com 10 anos, você levava isso a sério. Acredito que as crianças de hoje em dia não entendem o que é isso. Então, o resto de nós seguiu rindo e gritando enquanto a água fria espirrava ao nosso redor. Estávamos tão imersos no jogo que a princípio não ouvimos, mas então o som cortou a risada como uma faca. Um grito de mulher agudo e aterrorizado vinha da direção do antigo farol. Todos nós nos viramos instantaneamente e juntos olhamos para a torre. Por um momento, tudo estava parado e eu pensei que tínhamos ouvido algo diferente, talvez algum tipo de pássaro noturno estranho. Mas então, de repente, uma pessoa, com roupas aparentemente rasgadas, tropeçou para fora de trás do farol, correndo em direção à floresta que fazia fronteira com a praia. Em segundos, aquele esboço havia desaparecido entre as árvores. Quem era? Zoe nos perguntou, e creio que estava assustada. Ficamos lá em silêncio por um momento. Não acho que nenhum de nós soubesse o que fazer, mas então Avery falou. Vamos lá verificar. Eu não, eu disse. Eu soltei isso quase instintivamente. Só o pensamento de ir em direção àquele barulho me fazia sentir um medo real pela primeira vez. Mas e se alguém precisar de ajuda? Zoe perguntou. Ficamos ali pensando no que fazer. Eu queria nada mais do que simplesmente correr para casa, fingir que não vimos ou ouvimos nada. Mas então Kyle se virou para mim. Ele tinha um brilho nos olhos que eu conhecia muito bem. Eu te desafio a ir ver, ele disse. Um dos meus amigos ofegou e os outros riram. Um desafio era um negócio sério para o nosso grupo. Você tem que entender que tínhamos 10 anos nessa época. Recusar significava ser rotulado como covarde, algo que eu não conseguia suportar. Engoli em seco, tentando esconder o quão assustado eu realmente estava. Tentei argumentar que devíamos todos ir verificar, mas Milo disse que tinha sido eu o desafiado. Então lá estava eu, com todos os meus amigos se voltando contra mim. Tudo bem, eu disse com minha voz mal acima de um sussurro. Comecei a caminhar em direção ao farol, meus pés se sentindo pesados a cada passo. Os outros me seguiram um pouco atrás, mas pararam a cerca de 10 metros antes da ruína. À medida que me aproximava da entrada quebrada, eu podia ouvir meu próprio coração batendo nos meus ouvidos. O interior daquele velho farol estava escuro. O resto de luz do sol mal penetrava lá dentro. O que restava do piso de madeira rangia ominosamente sob meus pés, e em alguns lugares havia apodrecido completamente, revelando terra e fundação abaixo. Eu estava apenas dentro da entrada, com meus olhos esforçando-se para ver na luz fraca. A princípio, não vi nada de incomum. Apenas madeira quebrada, pedra em ruínas e anos de detritos acumulados. Eu estava prestes a voltar para dizer aos meus amigos que não havia nada para se preocupar quando ouvi novamente. O grito estava mais próximo desta vez. Mais ofegante, eu acho. Ou talvez o termo correto seja rouco. Estava vindo da frente. Eu pulei, quase caindo em um buraco no chão. Meus olhos estavam se ajustando mais à escuridão agora. Comecei a ver que havia movimento na terra, movimento que provavelmente estava lá o tempo todo. Devagar me aproximei e o que eu vi a seguir me assombrou por muito tempo. Lá, meio enterrada na terra solta, estava uma mulher. Com sua mão pálida e suja, arranhava lentamente o chão ao seu lado. O resto do seu corpo estava obscurecido pela terra, como se alguém estivesse a enterrando, e então parou repentinamente. Fiquei lá, incapaz de me mover,
incapaz de compreender o que eu estava vendo. Tenho que lembrar mais uma vez que eu era apenas uma criança, muito jovem para entender ou tentar, mas ainda assim, movido por algum tipo de força que eu não conseguia compreender. Eu me aproximei. Ajoelhei-me ao lado dela e, com as mãos tremendo, comecei a remover a terra do seu rosto. À medida que descobria suas características, seus olhos se abriram de repente e se fixaram em mim, arregalados e cheios de medo. Por um segundo, nós nos encaramos, e eu vi algo brilhar em seus olhos. Talvez eu a tenha assustado, talvez ela tenha se sentido esperançosa por um momento ao ser encontrada, mas então, tão rápido quanto eu vi aquele brilho, a luz em seus olhos se apagou e seu corpo ficou imóvel. Eu não consegui mais ouvir sua respiração. Eu me arrastei para trás. Minha mente era incapaz de processar o que havia acontecido, que eu tinha acabado de ver alguém morrer bem na minha frente, a apenas alguns centímetros de mim. De repente, naquele momento, eu ouvi meus amigos gritando do lado de fora do farol. Eles estavam desesperados. À medida que minha mente clareava, eu percebi o que eles estavam dizendo. Corra, saia! Me virei para a entrada, pronto para correr como eles disseram, mas então eu a vi. A pessoa com roupas rasgadas que vimos correr para a floresta agora estava lá, bloqueando a única porta. Mesmo naquela luz fraca, eu podia ver que suas roupas estavam cobertas de terra e o que parecia ser sangue. O confronto com aquela pessoa estranha pareceu durar uma eternidade. É a coisa mais aterrorizante e estranha que já passei, mesmo todos esses anos depois. Então eu ouvi um baque, quando o que quer que fosse atingiu a figura na cabeça. A pessoa tropeçou, caindo de joelhos, e ouvi meus amigos gritando, corra! Eu não precisei de outro aviso. Corri para a entrada, passando apertado pela pessoa, enquanto ela tentava recuperar o equilíbrio. Corri mais rápido do que eu jamais tinha corrido antes. Com meus amigos já à minha frente na praia, vi Milo deixar uma pedra cair. E eu imediatamente soube que o objeto que atingiu a figura na cabeça era uma pedra lançada por um deles. Meus amigos salvaram minha vida, e mais tarde eu descobri que foi Avery quem lançou a pedra. Nenhum de nós parou de correr até chegarmos de volta à estrada que levava ao nosso bairro. Morávamos na mesma rua. Ofegantes e aterrorizados, todos seguimos nossos caminhos separados, com medo até de discutir o que havia acontecido. Corri direto para minha casa e para o meu quarto, ignorando as perguntas dos meus pais sobre por que eu estava de volta tão cedo. Mergulhei na cama, puxando as cobertas sobre minha cabeça, e fiquei assim a noite toda, nem tomei banho. Minha mente infantil não conseguia tirar da cabeça o que tinha acontecido lá. Eu continuava pensando que o que quer que aquela pessoa tenha feito com a garota poderia fazer comigo. E se ela me seguiu até em casa? Mas amanhã chegou e nada aconteceu. A vida seguiu normalmente, mas eu havia mudado. Não consegui me convencer a contar a ninguém o que eu vi dentro do farol, a contar que vi uma pessoa falecer bem na minha frente. Não contei aos meus amigos, nem aos meus pais, nem mesmo à polícia quando eles apareceram fazendo perguntas sobre uma mulher desaparecida algumas semanas depois. Mas você tem que entender, eu me senti tão culpado. Mesmo agora, beirando os 40, sinto culpa por não ter contado a alguém. Naquela época, quando era criança, pareceu que ao testemunhar os últimos momentos daquela moça, eu havia me tornado responsável de alguma forma. Eu estava tão certo de que, se contasse a alguém, eu teria muitos problemas, então fiquei em silêncio, carregando esse peso comigo. Eventualmente cresci, mudei-me daquela cidade litorânea e tentei colocar as memórias para descansar. Mas quando você vê algo assim, especialmente quando é tão jovem, você não esquece. Não estou mentindo ao dizer que já acordei antes, gritando, ou pelo menos pensando que estava gritando, depois de reviver aquele momento em meus pesadelos. Quando o trabalho ou outros aspectos da minha vida me deixam estressado ou para baixo,
Às vezes sonho com aquela figura de roupas rasgadas em cima da minha cama, pronta para me fazer o que fez com aquela mulher. A culpa que eu sinto agora é provavelmente pior, porque agora que eu sei que poderia ter dito algo e não disse, eu me sinto horrível. Poderíamos ter pegado quem fez isso com ela, mas agora eu não tenho ideia se conseguiram. Não sei se encontraram aquela garota, e até hoje não sei quem ela era. Oi, Diário dos Pesadelos. Acompanho o canal há algum tempo e resolvi contar minhas experiências com o mundo paranormal. Quando eu tinha por volta dos 15 ou 16 anos e estava no ensino médio, eu morava em uma área rural. Não era tão rural, mas sim uma vila, um lugar onde todo mundo se conhecia. Eu estudava de manhã e pegava o ônibus para ir para a escola. Certa manhã amanheceu nublado e o sol mal dava sinais. Eu me arrumei e fiquei esperando o ônibus na frente de casa. Esperei e nada. Até que um conhecido veio dar o recado de que o ônibus não estava conseguindo passar pela ponte. Eu fiquei meio animada, até porque não iria para a escola. Voltei para dentro de casa e fui para a cozinha fazer alguma coisa, que não lembro no momento. Na cozinha da minha casa tinha um guarda-louças grande, com portas de vidro, onde dava para se ver como se fossem espelhos. Eu, toda feliz, dançava em frente a esse vidro até que olhei pelo reflexo, por cima dos meus ombros, e vi um homem sentado de costas na porta da cozinha. Na hora, eu gelei. Meu coração acelerou e eu não conseguia me mexer. Fiquei olhando aquele homem. Ele era careca, e na hora me lembrei do meu pai, que também era careca. No entanto, meu pai estava trabalhando. Não tinha como ser ele, e eu estava sozinha em casa. Nesse momento me virei para a porta e simplesmente não tinha ninguém lá. Fiquei alguns segundos tentando raciocinar o que tinha acabado de acontecer. Eu estava assustada, mas não surpresa. Na cozinha da minha casa acontecia muita coisa ruim. Era lá que começavam as brigas. Era lá que víamos vultos e coisas estranhas. Enfim, hoje, com meus 22 anos, nunca me esqueci dessa experiência, e só de escrever esse relato me arrepio por inteira. Foi uma experiência aterrorizante, minutos que pareceram horas. Meu segundo relato também aconteceu na cozinha da minha casa. Da sala dava para ver a cozinha perfeitamente, até porque não tinha porta. Sentada no sofá, eu tinha uma visão perfeita, da mesa, da pia e da porta. Eu estava assistindo Lifetime, que eu amo, completamente distraída. Meu pai criava galinhas, e quando deixávamos a porta da cozinha aberta, elas sempre entravam. Quando íamos espantá-las, elas pulavam na mesa e da mesa pulavam para a janela que dava para o quintal. Como mencionei, estava distraída assistindo, quando vi pelo canto do olho uma galinha preta havia subido dentro de casa. Meu pai tinha duas, uma minha e outra da minha irmã. Como estava distraída, só espantei como sempre fazia e levantei. Vi a galinha subir na mesa e pular para a janela. Porém, quando cheguei na cozinha, a janela estava simplesmente fechada. Não havia possibilidade da galinha ter pulado na janela. Fiquei parada, perplexa, e quando olhei para a porta, ela estava apenas entreaberta. Não havia como a galinha ter subido. Senti um arrepio na espinha, daqueles que fazem a gente se tremer toda. Anos depois, já adulta, compartilhei essa experiência com minha irmã mais velha e, para minha surpresa, algo semelhante havia acontecido com ela. A mesma galinha preta, e quando ela foi espantar, não havia galinha. Até hoje penso nisso e fico arrepiada. O que será que era aquilo? O que aconteceu de fato? Por que logo uma galinha preta se havia tantas outras? Por que víamos apenas as pretas? Nunca terei respostas. Bem, quando eu era adolescente, estava em uma busca desenfreada por emagrecer.
Por isso, todas as tardes eu caminhava e corria. Embora eu morasse em uma vila rural, as estradas eram asfaltadas, o que permitia caminhar tranquilamente. Em um trecho do caminho havia um cemitério sem nenhum tipo de proteção, como muros. Era aberto. Qualquer um podia entrar e sair. Um dia fui com 2 primos, uma prima e um primo. Passamos pelo cemitério e começamos a conversar sobre ele. E na volta decidimos entrar e visitar o túmulo de um primo nosso, que havia sido enterrado recentemente. Entramos, conversamos e tivemos a brilhante ideia de tirar fotos entre os túmulos. Meu Deus, e que ideia! Tiramos algumas fotos no túmulo do nosso primo e tudo parecia normal, até que meu outro primo pediu para tirar fotos dele entre os túmulos. Havia túmulos de todos os tipos, velhos, quebrados e novos. Tirei uma foto dele e minha prima veio para trás de mim para ver também. De repente a câmera ficou preta. Saí e entrei novamente na câmera. E enquanto estava posicionando o celular, uma névoa preta começou a aparecer, passando na frente do meu primo. No entanto, só dava para ver pelo celular. Minha prima ficou paralisada atrás de mim e perguntou: "Você está vendo isso?" A névoa passava vagarosamente e escurecia tudo. Eu olhei para o meu primo, mas não via nada. Porém, pela câmera dava para ver a névoa. Meu primo olhou para nós, e ao ver nossa expressão de terror, tivemos o impulso de correr para fora do cemitério. Corremos o caminho inteiro falando sobre o que tinha acontecido. Ele estava sem entender nada, já que não viu o que nós vimos. Quando chegamos na minha casa, fomos ver as fotos. Inacreditavelmente, a maioria das fotos estava preta e borrada. Fiquei muito assustada. As fotos do meu primo entre os túmulos estavam todas escuras, como se tivessem sido tiradas à noite, sem flash. As únicas que ficaram boas foram as tiradas no túmulo do nosso primo falecido. Meus primos foram para casa e disseram que no dia seguinte voltariam para tentarmos salvar algumas fotos. No dia seguinte eles vieram, nos sentamos e fomos ver as fotos. Inacreditavelmente, todas haviam sumido. Para não dizer que todas sumiram, sobraram 3 fotos no túmulo do nosso primo falecido. O restante simplesmente desapareceu. Eram cerca de 20 fotos ao todo. Fiquei aterrorizada. Meu primo, que entendia mais de tecnologia, vasculhou o celular e a lixeira, mas as fotos simplesmente sumiram, evaporaram sem deixar rastros. Nos entreolhamos assustados. Não era possível. Meu primo, que assim como eu gosta de assuntos sobrenaturais e filmes de terror, sugeriu que talvez os falecidos tivessem se incomodado por não termos pedido permissão para entrar no cemitério, nem para tirar fotos. Até hoje isso é um mistério para mim. Só de lembrar, fico assustada pensando como isso foi possível. Foi uma experiência vivida por 3 pessoas. Passei semanas assustada. Quando ia caminhar, nem olhava para o cemitério de tanto medo. Até hoje, não há uma explicação racional para o que aconteceu. Meu nome é Amanda. Tenho 28 anos e estou te escrevendo do Peru. Faz muito tempo que sigo o seu canal. Geralmente eu o ouço enquanto faço as tarefas domésticas ou cozinho. Não sou uma pessoa cética, mas também não culpo tudo pelo paranormal. Normalmente, quando algo estranho acontece, tento encontrar uma explicação e, se não encontro, só então aceito que pode ser algo além da minha compreensão. Desculpe por uma introdução tão longa, mas senti que era necessário para que entendessem o ponto de vista sob o qual vivi essa experiência. Desde pequena, coisas estranhas acontecem comigo e tenho muitos episódios que, com certeza, vou compartilhar com você mais adiante. Mas quero começar especificamente com esta história. Minha história aconteceu anos atrás, quando eu estava no colégio
e minha avó ainda estava viva. A cidade onde cresci fica na serra. É um lugar muito pequeno, que você pode atravessar caminhando, mas nem por isso é menos lindo. Pelo contrário, meu vilarejo é extremamente belo, especialmente ao entardecer. Minha avó materna era a única que ainda estava viva e com quem compartilhei mais tempo. Naquela época, minha avó tinha se mudado para apenas algumas quadras da minha casa. Mais especificamente, sua casa ficava a 3 quadras da minha. Não morávamos juntas porque minha avó era uma mulher do mato, daquelas senhoras que sempre têm sua pequena propriedade e suas galinhas. Então, para não afastá-la de seus costumes, minha mãe fez o esforço de comprar um pequeno terreno onde construímos nossa casinha. Bem, lá minha avó tinha espaço suficiente para criar os animais que quisesse. Ela sempre foi uma mulher independente e muito forte. Não gostava que ninguém fizesse as coisas por ela. No entanto, os anos e a idade começaram a cobrar seu preço. Lentamente, minha avó, minha pobre avó, foi perdendo forças para caminhar até que chegou o dia em que ela passava quase todo o tempo deitada na cama. Foi então que intensificamos seus cuidados. Eu, por exemplo, já a visitava diariamente antes de ir à escola. Também cantava para ela dormir e depois ia embora. Aproveitei cada momento ao lado dela, criando essas memórias mesmo nessas circunstâncias. Nos últimos meses antes de sua partida, tornei-me sua enfermeira particular. Eu aplicava suas injeções, controlava seus remédios e cuidava de tudo isso. E foi aí, exatamente nesse momento, que tudo começou. Numa madrugada, por volta das 4 da manhã, meu pai me acordou para se despedir. Ele costumava viajar a trabalho, já que é advogado, e alguns de seus clientes moram em outras cidades. Naquela madrugada, ele interrompeu meu sono. Lembro-me de ter acordado com uma sensação pesada, mas suficientemente consciente para lembrar de tudo mais tarde. Meu pai se despediu de mim quando, ao olhar para a porta do meu quarto, que estava aberta com a luz do corredor acesa, vi uma silhueta. Uma silhueta escura com um chapéu, parada na entrada, me observando. No início não achei estranho, pensei que fosse minha mãe, que naquela época tinha adquirido o hábito de usar chapéu. Meu pai terminou de se despedir e voltei a dormir. Mais tarde, naquela manhã, perguntei à minha mãe se ela tinha acompanhado meu pai até a porta para se despedir. Minha mãe, confusa, disse que não havia se levantado da cama e que meu pai saiu sozinho, como sempre. Foi nesse momento que entendi que quem estava nos observando não era ela. Não vou mentir, pensei que minha mãe estava brincando comigo, mas ela realmente me garantiu que não tinha se levantado. Isso foi apenas o começo. Com o passar dos dias, aquela sombra com chapéu começou a aparecer com mais frequência. Às vezes, eu a via de relance. Não importava se eu estivesse sozinha ou acompanhada, ela sempre estava lá, ao fundo. Chegou a um ponto em que sua presença se tornou constante, permanente, por assim dizer. Apesar dela apenas me observar e seguir, eu sentia medo. Podia perceber o peso de sua presença. À noite, ela se posicionava em um canto do meu quarto, ao lado de um espelho que eu tinha. Se eu olhasse diretamente, não via nada além do espelho, mas ao virar a cabeça, conseguia vê-la claramente pelo canto do olho. Nunca falei com ela. Na verdade, comecei a fingir que não havia, temendo que se eu demonstrasse medo ou ficasse na defensiva, aquela coisa pudesse me fazer algum mal. Eu não entendia quais poderiam ser suas intenções. Sei que pode não parecer lógico, mas naquele momento, com 15 anos, isso fazia todo o sentido do mundo para mim. Essa situação durou 2 longos meses, e não sei como consegui suportar. Mas uma noite, simplesmente aquela coisa desapareceu. Tentei percebê-la novamente pelo canto do olho, mas já não estava lá. Simplesmente havia sumido. Foi estranho. Até o ambiente parecia mais leve. Eu estava feliz, mas confusa, e essa sensação durou apenas 5 minutos.
Às 2 da manhã, a esposa do meu tio, que acompanhava minha avó todas as noites, nos ligou chorando. Ela disse que minha avó não acordava, que não tinha se levantado para tomar seu remédio. E naquele momento eu soube, compreendi tudo. Não me importou a hora, fui acordar minha mãe. Coloquei a primeira coisa que encontrei e corremos para a casa da minha avó. Ao entrar, a esposa do meu tio estava em lágrimas e eu, sem pensar, fui direto para o quarto da minha avó. Assim que a vi, soube que não havia retorno. Aproximei-me, peguei sua mãozinha ainda quente e senti seu pulso, que foi diminuindo lentamente. E ela apertou minha mão. Juro que ela me apertou levemente a mão uma última vez, e se foi. Eu mesma certifiquei sua morte diante da minha família. Não queria chorar, porque sentia que, se eu desmoronasse, minha mãe também desmoronaria. Saí do quarto e fui ao jardim que ela tinha, o jardim da minha vozinha. Deixei que o vento da madrugada me desse forças. De repente, de relance, vi que pelo corredor da cozinha se movia uma espécie de névoa branca. Virei a cabeça e vi. Era a silhueta da minha avó. Impossível não reconhecê-la. Ela parou ali por um momento, como se estivesse me olhando, e num piscar de olhos desapareceu. Sei que muitos não vão acreditar, e eu entendo, mas essa lembrança continua viva na minha mente, mesmo 13 anos depois. Não sei se aquela entidade, se o homem do chapéu anuncia a morte ou desgraças. Só sei que desde a morte da minha avó nunca mais o vi e tenho medo, de verdade temo, o dia em que ele reapareça em minha vida.